9h21. Vamos falar de economia. A produção industrial no Brasil caiu em outubro. Os dados acabaram de ser divulgados pelo IBGE. Apesar disso, o desempenho no acumulado ainda é positivo. A Priscila Yasbeck tem esses dados, tem esses detalhes para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, a indústria caiu 0,6% em outubro, ante uma expectativa que era de alta de 0,6% dos participantes do mercado. E esse foi o quinto resultado seguido negativo da indústria. O destaque de queda foi do setor de bens de consumo duráveis, que caiu quase 28% sobre outubro do ano passado. E vale falar que já tinha caído 23% em setembro, 17% em agosto e quase 10% em julho. E o que mais pesou nesse segmento foi a fabricação de carros, com queda de 32,5% na comparação de outubro desse ano com outubro do ano passado. Eletrodomésticos também caíram bastante, caíram 38%. E aí o André Macedo, que é o gerente da pesquisa do IBGE, falou que mais do que o resultado de outubro em si, o que chama atenção nesses resultados da indústria é a própria sequência de dados negativos. Ele ressalta que são 5 meses seguidos de queda na produção e que nesse período a indústria acumula uma queda de quase 4%. Ele falou ainda que a cada mês que a produção industrial vai recuando, ela vai se afastando ainda mais do período do patamar pré-pandemia. Então, nesse momento, a indústria, no mês de outubro, estava 4% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. Ele também diz que o resultado de outubro mantém uma característica que vem sendo observada ao longo do ano, que é a prevalência de taxas negativas e diretamente afetadas pela pandemia da Covid-19. Para além de uma perda na margem, ele também falou que existe um espalhamento dos resultados negativos. Então, 3 das 4 categorias econômicas que são avaliadas pelo IBGE e 19 das 26 atividades estão no negativo, então isso mostra que essa queda foi generalizada entre vários segmentos. E o ano de 2021 está marcado por esse comportamento de taxas mais negativas. Vale falar que a indústria está sendo muito afetada pela falta de matérias-primas, então os carros, que foram um destaque de queda, têm sido afetados pela crise dos semicondutores, está faltando chip no mundo todo. Isso vem de choque de oferta da pandemia, combinado com um aumento de demanda também, já que todos os componentes eletrônicos, todos os produtos eletrônicos levam chips, então é uma crise que está sendo vivida em nível global. E aqui internamente também o que o IBGE avalia é que a gente já tem também um efeito aí de inflação, os economistas falam sobre inflação, sobre juros maiores também afetando o consumo e reduzindo a atividade de empresas e também da indústria como um todo. Só para finalizar, Colombo, queria destacar também que com esse resultado que veio abaixo do esperado, é possível que os economistas façam mais revisões de previsão para o PIB desse ano, para o fechado de 2021, já que a expectativa era de uma alta da indústria no mês, e isso deve afetar também outras perspectivas. Lembrando que ontem saiu o PIB, mas o PIB era o dado que ia até setembro. Então, esse dado da indústria é um dado mais recente que marca o início do nosso quarto trimestre. Então, mostra que a gente está começando o quarto trimestre com um dado negativo. E é ruim para o emprego também, né, Priscila? Porque embora seja uma área, um setor de atividade econômica absolutamente tecnológico, né, tem avançado muito em tecnologia, tem empregos que pagam melhor do que outros setores de atividade, né? Pagam mais exatamente porque precisam de uma mão de obra mais qualificada, mais especializada, geralmente gente que está há muito tempo naquela empresa ou naquele ramo de atividade, né? Tem esse aspecto também, né? Exato, e assim, Colombo, tem uma outra discussão, mas que é pensando assim até mais num prazo mais longo, o quanto que a tecnologia está substituindo também esses empregos na indústria, né? Então, com a indústria 4.0, com as máquinas se conversando, ficando conectadas, isso também agrava essa situação aí do setor de indústria como um bom empregador aí da nossa economia. Então, além desses fatores que você citou, e a gente viu também os dados de emprego nessa semana mostrando, né, que apesar da taxa de desemprego cair, a gente está tendo uma piora realmente na qualidade dos empregos. Então a renda caiu, taxa de desemprego diminuiu, mas a renda caiu junto, que mostra que as pessoas estão voltando para o mercado de trabalho, mas voltando, fazendo bicos, trabalhos autônomos, com um salário menor. Então isso afeta também a economia como um todo.